acontecendo a cada dia na vida, no coração de todo aquele que crê. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Estamos avançando domingo após domingo, mais e mais em nossa série Seguindo a Luz. E hoje vamos voltar os nossos olhos para mais um texto extremamente especial que fala sobre a vinda de Jesus. Um texto que vai misturar simplicidade, profundidade, mas também muita ternura e glória. O anúncio do nascimento de Jesus. A ninguém mais, ninguém menos do que Maria, a jovem Maria. E aqui eu já quero fazer alguns comentários que sempre são relevantes. Não, nós não adoramos Maria. Não, nós não prestamos culto a Maria. Não, nós não oramos para Maria. Mas, se nós formos verdadeiramente bíblicos, precisamos reconhecer com toda alegria no coração, como Lucas registra no capítulo 1, versículo 45, bem-aventurada aquela que creu, ou coloca no versículo 48 do capítulo 1 de novo, todas as gerações me chamarão bendita ou bem-aventurada. Lucas, teólogo histórico, cuidadoso, médico, detalhista, faz questão de colocar Maria em destaque. Só que não para apontar uma deusa, uma divindade, mas como um modelo de fé para nós. Como alguém em quem a graça de Deus brilhou de uma forma muito especial. Enquanto quando a gente olha para o Evangelho de Mateus, a gente encontra aquela pegada mais judaica, né, mostrando ali, né, de onde vem, como que chega até José e de José passaria a Jesus. Lucas abre agora a câmera como se fosse esses filmes ou essas séries mais modernas, né? O foco de Lucas é totalmente agora em Maria. Em Lucas capítulo 1 e capítulo 2, as mulheres cantam, percebem, guardam no coração. Então o que está sendo exposto é um evangelho que presta muita atenção na fé das pessoas que eram ignoradas, na fé daqueles que eram pequenos, nos humildes, dos que aos olhos do mundo não tem nada demais a oferecer, não tem por que a gente se preocupar com como é a fé dessas pessoas. E Lucas pega e vai lá no detalhe. E justamente aí entra o mistério. É assim que acontece o alvorecer da luz do céu. Não acontece em um palácio, não acontece num centro religioso, mas numa casa simples em Nazaré, com uma jovem praticamente anônima. Hoje, eu quero convidar você a refletir exatamente sobre isso. E você que já toma nota, que já é membro da nossa igreja, o tema da nossa mensagem hoje é o alvorecer da luz. E a minha oração, irmãos, é que enquanto a gente caminhe refletindo, pensando sobre o texto bíblico, é que o Espírito faça algo semelhante ao que ele fez com Maria, mas também na sua vida. E só para deixar claro, antes de você se animar, não estou falando de Jesus ser gerado dentro de você, não. Mas não no estilo de Maria, né? Para deixar bem claro. Mas que em Cristo, eu e você sejamos formados, edificados, transformados, que a nossa fé seja verdadeiramente despertada, que a nossa esperança reacenda, o nosso amor pelo Evangelho pegue fogo. E o Natal deixe de ser só mais uma lembrança e passa a ser algo que você sente na sua mente, no seu coração, na sua pele. Minha oração é para que cada um de nós, hoje pela manhã, tenha o brilho da vida eterna reaceso dentro de si. Então vamos ao texto bíblico, Lucas capítulo 1, do versículo 26 até o 38. Lucas 1, do 26 ao 38. Diz assim a palavra do Senhor. No 6º mês, Deus enviou o anjo chamado Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Saudações, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou assustada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Maria,
pois você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, uma vez que eu sou virgem? O anjo respondeu, olha, esse versículo em especial, meu Deus, é sensacional, né? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril está no 6º mês de gravidez. Pois nada, vamos juntos? Pois nada é impossível para Deus. Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Meus irmãos, acabamos de ler um dos momentos mais silenciosamente grandiosos da história. Nada aqui tem cheiro de palco, nada aqui chama foco para que as pessoas fossem ver Maria, ou adorar Maria, ou olhar para aquela casa onde ela estava naquele dia. Nada aqui apresenta espetáculo, muito menos clarins celestiais ecoando lá. O que a gente vê, no entanto, é tudo parecendo pequeno demais, simples demais, improvável demais. A gente está falando do Deus do universo, o Deus de todas as coisas, num lugar que ninguém jamais podia imaginar. Mas é exatamente assim que começa o grande amanhecer da redenção. O que temos diante de nós não é apenas o anúncio do nascimento de um homem especial, ou o anúncio do nascimento do nosso Salvador, como se isso já não fosse algo incrível bastante, mas estamos diante do anúncio de que o próprio Deus decidiu entrar no nosso mundo, e por uma porta extremamente humilde, extremamente pequena. A eternidade bate à porta de uma casa simples, de uma cidade simples. A história que começou em Gênesis e atravessou Abraão, Jacó, Davi, os profetas, agora dobra a esquina e entra num quarto de uma mulher que ninguém ligava. Uma simples jovem. E é aqui que o texto começa a nos ensinar algo que precisamos ouvir com muito carinho e com muita atenção. Antes que a luz brilhe do lado de fora, ela precisa visitar o lugar que ninguém esperava, o improvável. E é justamente isso que a gente vai ver no nosso primeiro ponto da reflexão dessa manhã. O ponto 1 é a graça que visita o improvável, e glória a Deus por isso. Volta seus olhos para os versículos 26 ao 30. Vou fazer uma leitura resumida. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Ao analisarmos esse recorte do nosso texto, percebemos que Lucas está construindo um paralelo intencional aqui, porque primeiro ele narrou nos versículos 5 ao 25, ele narra o anúncio do nascimento de João Batista a Zacarias. Só que como é que... E aí a gente está tendo agora essa colocação direta, né? Esse paralelo direto. O anjo vem a Zacarias num templo para falar com um sacerdote, num lugar chamado Jerusalém, que é reconhecido como um lugar especial, num contexto cultico, num contexto litúrgico. Só que o Salvador em si, ou seja, João Batista que é o que vai anunciar o Salvador, mas o Salvador em si, o mais importante de toda a história, ele narra vindo através de Maria, numa vila insignificante, de um lugar que ninguém ligava, com uma jovem desconhecida, numa casa simples, na periferia da fé oficial. É quase como se Lucas estivesse mostrando para mim e para você, Deus não está preso a estruturas religiosas. Ele entra também na porta da casa simples.
Ele visita pessoas improváveis. Sabe aquela pessoa que a gente às vezes olha e diz assim, fulano não tem mais jeito não, esse aí já era para mim, já era para você, não para Deus, para Ele não há impossíveis. Nazaré, na Galileia, tinha fama de ser uma cidade duvidosa. Para você ter uma ideia, tem um personagem chamado Nataniel, que faz uma pergunta bem interessante, registrada lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 46. Ele pega e diz assim, a gente até usa isso muito brincando, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Só para você ter noção de que cidade é essa. Ou seja, humanamente, a resposta seria não. Nada de bom pode vir desse lugar. Mas dentro de toda essa história da redenção, ou teologicamente falando, a resposta de Deus é direta. Sim, não só pode vir coisa boa de lá, como será o melhor que já aconteceu em toda a história. E quem é essa tal de Maria, dessa cidade tão irrelevante? Lucas faz questão também de nos dizer. Maria é uma jovem virgem. E aqui a gente tem toda uma ênfase, né, na pureza, mas também na obra milagrosa do Senhor. Não precisou de uma ajudinha. José não teve que ajudar Deus no caminho. Simplesmente Deus vem e faz. A gente vê que ela é uma mulher que é desposada, ou seja, ela era comprometida em casamento, mas sem ter tido relação sexual nenhuma. É aquela fase jurídica forte naquela cultura. Eu sei que a gente vive no Brasil, num outro contexto, então muitas vezes a gente olha para o noivado e compara com essa situação de Maria, mas a gente está falando de um outro momento em que a cultura era muito mais rigorosa. Ele diz que Maria é ligada à casa de Davi, deixando claro que continua se cumprindo as promessas messiânicas. Lucas também se esforça para mostrar o quanto ela era jovem, o quanto ela tinha pouca experiência, não só de vida, mas pouca experiência também com Deus. Ela não tinha um currículo, ela não tinha fama, ela não tinha status, ela não era uma mulher de oração, ela não era a mais incrível do coral, a melhor vocalista, não era. E a gente não sabe a idade exata que ela tinha, mas sem dúvida nenhuma ela era, aos olhos da cultura, alguém insignificante, alguém sem valor. E então vem um anjo do céu chamado Gabriel, o mesmo anjo que apareceu lá a Daniel, no episódio de Daniel, capítulo 8 e 9, para falar dos planos de Deus na história. Lá atrás, é o anjo que agora vem comunicar a Maria. Mas agora esse mesmo anjo não fala com um profeta que está exilado, esperando alguma resposta do céu, mas ele fala com uma adolescente de uma vila. Então vem a saudação que revela tudo. Versículo 28. Projeta aí para mim, por favor. O anjo, aproximando dela, disse: saudações, agraciada, o Senhor está com você. Dependendo da sua versão bíblica aí, você vai encontrar a expressão muito favorecida, que é de um verbo grego, e é legal quando a gente cita essas coisas, né? É do verbo grego karitos, da mesma raiz charis, que é a graça que a gente fala. É isso que o texto está dizendo, ou seja, numa tradução livre, a gente podia dizer algo do tipo: tu és agraciada, você é alvo da graça de Deus, você foi objeto da graça do soberano Senhor do universo. Ou no português popular, Deus olhou para você. E Lucas é claro ao descrever: Maria não é a fonte da graça, ela é a receptora da graça. Aqui encontramos pura teologia brilhando no texto. Não foi Maria que se credenciou para esse chamado, ela não fez um jejum para poder receber isso, ela não se dedicou ali fazendo a vigília, igual a gente fez aqui, né, esse fim de semana, ela não teve que se dedicar para fazer algo especial. Foi a graça de Deus que lhe deu esse privilégio, não é mérito, a gente está falando de favor imerecido. Então, Maria responde transtornada, perturbada de alguma forma. Versículo 29, projeta de novo. Maria ficou assustada com essas palavras. Ela não se achava digna.
Ela sabia que não era merecedora de uma graça desse tamanho. Ela não reage com soberba. Eu sempre soube que no fundo eu era especial. Não, ela não faz nada disso. Ela reage com uma humildade até confusa. Tá bom, é Deus que está falando, mas como que isso vai acontecer? E Gabriel reforça, versículo 30. Não tenha medo, Maria, pois você foi, ou você já foi agraciada por Deus. De novo, o tema principal segue sendo graça. Não, Maria não se provou digna, mas ela recebeu graça. Você recebeu graça do céu, o que significa que Deus continua visitando gente improvável hoje, gente cansada, gente com um histórico completamente quebrado, gente sem nome de igreja, gente machucada, gente tímida, gente que ninguém nem mais vê que está vivo, como se fosse completamente irrelevante. Sabe aquela pessoa que você passa e ela está sempre deitada ali em determinada rua e você não sabe o nome e você não liga? Então podemos dizer que a própria história de Maria já prega o Evangelho. E isso significa que o que nos coloca no plano de Deus não é o nosso tamanho, é a graça. Se você olha para si mesmo e pensa, não, eu não tenho nada para te oferecer, Senhor. E aí eu preciso te lembrar, você está exatamente no tipo de perfil que Deus tem usado desde sempre. Ele não precisa pegar alguém que é muito bom para fazer a obra dele. Ele pega os miseráveis mesmo, ele pegou a mim, pegou você, e ele nos usa para a honra e glória dele. E isso nos leva a algo mais profundo. Então vamos avançar para o ponto 2. O ponto 2 é o Filho que é Salvador e Rei. O texto diz, eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. O seu reinado não terá fim. Esse é o centro cristológico do texto. Se a graça visita Maria, tem um porquê, não é aleatório. É porque Cristo é o conteúdo dessa graça. Então o anúncio segue. Chamarás o seu nome Jesus. No paralelo com o texto de Mateus, que faz esse mesmo anúncio, lá Mateus capítulo 1, versículo 21, o anjo explica o seguinte a José, que ele se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Porque o nome de Jesus significa o Senhor salva. Não é apenas um Jesus da ceia de Natal, seu nome já é a própria mensagem. Ele não vem só ensinar, ele não vem só inspirar, ele não vem só para ser um homem que dá exemplo para a gente, ele vem para salvar do pecado. E não para apresentar só mais uma filosofia de vida. E isso nos confronta, irmãos. Porque muita gente segue aceitando um Jesus como um conselheiro motivacional. Se derem um tapa no seu rosto, você oferece o outro. Porque você é maior do que o outro. Só que essa segunda parte não tem nada a ver com o que Jesus ensinou. Como se Jesus fosse um coach, sabe? Mas é gente que não quer um Jesus que chame ao arrependimento. Não se importa com um Jesus que de verdade nos liberta dos nossos próprios pecados. Lucas deixa claro, esse que está sendo gerado dentro do ventre de Maria é o mesmo que mais à frente vai dizer, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele não veio apenas melhorar a vida de gente que era do bem, gente boa, gente que merece coisa boa. Ele veio resgatar todo tipo de gente perdida. Gabriel está dizendo 4 coisas diretas sobre ele aqui para Maria. Primeiro, que ele vai ser um homem grande, que ele será grande. Como ele já havia dito lá, quando ele está mencionando João Batista, que vai ser grande diante do Senhor. Só que mais do que o que ele diz, o grande do João Batista, agora ele diz algo totalmente diferente. Ele diz no sentido de, esse é o maior de todos.
Não é só um homem grande como eu, que tem 1,97, mas é o maior de todos os homens. Grande em essência. Não é só mais um profeta, ele é muito mais do que qualquer profeta poderia ser. Mas ele também fala uma segunda coisa sobre Jesus: será chamado Filho do Altíssimo. Expressão que a gente vai encontrar no Antigo Testamento, lá nos Salmos 2 e 89, que é aplicado apontando exatamente para o reinado de Davi, como o Altíssimo, o Filho do Altíssimo. Aqui, porém, a gente tem uma resposta mais profunda, não apenas um rei humano que expressa o que Davi tinha, mas uma filiação única, exclusiva. Em Lucas 1,35, o anjo disse: por isso o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então não é qualquer rei, é o maior de todos os reis. Ele fala uma terceira coisa sobre Jesus: o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, referência direta à aliança que tinha sido feita com Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 ao 16. Assim como no texto de Isaías 9, que a gente refletiu sobre aqui no domingo passado, versículo 7, que disse: para que se aumente o seu governo sobre o trono de Davi. É essa a relação que é construída. Lucas está dizendo: o rei que Israel espera há séculos está sendo gerado dentro do ventre de uma jovem de Nazaré. E a quarta coisa que o anjo diz e essa é a última, tá, irmãos, que o anjo diz: reinará para sempre, e o seu reinado não terá fim. Eco claríssimo de Isaías 9. O seu domínio é domínio eterno, que jamais passará. Estamos diante de um completo pacote teológico aqui. Jesus é Salvador, pelo nome. Jesus é Rei prometido, do trono de Davi. É Filho do Altíssimo, Ele é Deus. É Rei eterno. E aqui a gente tem a prova da escatologia. Não acaba com a morte, tem algo depois. Então surge diante de nós uma pergunta inevitável: como você lida com Jesus? Será que nos moldes do que Gabriel está anunciando aqui para Maria? Como um Salvador que veio para lidar com cada um dos seus pecados? Como Rei que tem direito sobre a sua vida, sobre todas as coisas? Como Deus verdadeiro, que não é uma ideia de Deus bondoso, mas é Senhor sobre tudo? Como Rei eterno, cujo reino não é negociável? Porque se Jesus é isso tudo, então não pode ser apenas mais uma tradição natalina, porque Ele é o centro de toda a realidade. É isso que Lucas quer para deixar para Teófilo, que é para quem ele está escrevendo. Entenda, lá no começo do Evangelho, capítulo 1, versículos 1 ao 4, se não me engano, não estamos lidando com mito, com lenda, com tradição religiosa, mas com fatos que são ancorados na história, que revelam um plano eterno de Deus. E isso nos leva ao último ponto da nossa reflexão, ponto 3. A fé que responde ao Deus impossível. Aqui é onde a coisa precisa ganhar ainda mais profundidade na nossa vida. O texto diz assim: então disse Maria ao anjo: como será isso, se eu não conheço homem algum? E é muito importante notar de novo o contraste que a gente falou que Lucas está fazendo, com o que aconteceu com Zacarias e o que aconteceu com Maria. Zacarias, no versículo 18, ele também faz uma pergunta para o anjo. A pergunta dele é: como saberei isso? Pois já sou velho. A resposta do anjo é disciplina em cima de Zacarias. Ficarás mudo, é o que ele recebe. Mas Maria pergunta: como será isso? Ela não pergunta: como saberei se é verdade? Que é o sentido que Zacarias está dando. Mas o que ela pergunta é: ok, como isso vai acontecer? Porque eu sou virgem. Não tem como eu gerar. A atitude dela não é uma atitude de incredulidade, mas de alguém que crê, mas mesmo crendo, busca compreender o modo da ação de Deus. E isso é importante. A nossa fé, irmãos,
não pode ser uma fé sem cérebro. Não pode ser uma fé sem reflexão. Eu acredito nisso. Acredito por quê? Porque o pastor disse. Mas o que a Bíblia disse sobre o assunto? Se faz sentido, louvado seja o nome do Senhor. Se não faz, você pode jogar no lixo, que não serve para nada. Mas você entende o quanto isso também é muito mais profundo? O quanto isso é muito mais importante? Significa que não é proibido perguntar as coisas para Deus, e isso é fantástico. Não é pecado querer entender o que está acontecendo na nossa vida, na história. A questão é de onde vem a pergunta. Porque Zacarias, quando questiona, ele questiona sobre a possibilidade. Eu sou velho, cara, não vai dar não. Será que vai acontecer mesmo? Mas Maria pergunta o modo como isso vai se dar, já rendida completamente a promessa. Então vemos a revelação do mistério da encarnação como obra pura do Espírito Santo. Olhos de novo no texto. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Nossa, tem tantas músicas sobre esse trecho, né? E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui Lucas conecta Espírito Santo com poder do Altíssimo e traz a linguagem da sombra, que lembra a nuvem de glória que enchia o tabernáculo, texto que a gente estudou no domingo retrasado. É como se o ventre de Maria se tornasse o novo santo dos santos, não para que ela se torne também um ser divino, mas porque Deus escolheu habitar ali de forma única. Assim como a glória de Deus enchia o tabernáculo, agora a glória do Filho de Deus se forma ali detalhadamente dentro do ventre da jovem Maria, por obra do Espírito Santo. Encarnar o Verbo é obra exclusiva do Espírito Santo. Gerar fé no meu coração, gerar fé no seu coração é obra exclusiva do Espírito Santo. E aqui eu preciso repetir o óbvio: nada é impossível para Deus. Versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ou, na nossa versão, porque para Deus não há impossíveis. Isso ecoa diretamente Gênesis 18, versículo 14, quando o Senhor diz a Abraão a respeito de Sara. Quando ele vira e diz exatamente assim: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Lucas está reconstruindo toda a construção do que a gente chama de história bíblica. O Deus que fez uma idosa estéril gerar um filho da promessa, que lá atrás foi chamado de Isaac, agora faz uma virgem gerar um filho prometido, santo, sagrado, chamado Jesus. E sempre com a mesma lógica, irmãos. Ele cumpre promessas de forma humanamente impossível, para que fique claro que a glória é só dele. O Deus que abriu o ventre de Sara, que abriu o mar vermelho, que derrubou as muralhas de Jericó, é o mesmo que agora vai gerar um Salvador no ventre de Maria, que vai gerar vida nova no meu coração e no seu coração. É Ele que nos vivifica em Cristo. Então ele diz a Maria, então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E essa frase, irmãos, é aquele tapa bem dado no rosto. Porque o que Maria está dizendo é: eu me rendo ao que Deus quiser fazer da minha vida. Eu me coloco à disposição mesmo sem entender como que isso vai acontecer. Se a palavra de Deus diz que será assim, eu prefiro confiar nele. Isso envolve risco real para ela. Para pensar com carinho, com vontade mesmo. Ela estava diante de um risco social, porque engravidar sem ser casada era crime. De um risco familiar, ser mal interpretada pelos pais, pela família. Era risco com o seu próprio noivo. Mateus, lá no capítulo 1, vai registrar isso. Mostra o drama do coração de José. Como assim? Mulher que eu vou casar está grávida. Era um risco moral, porque ela seria vista como uma mulher infiel.
E acima de tudo, se todos esses riscos não é o suficiente para te mostrar como era crítica a situação, ainda tem o risco de morte. Porque pela lei, ela poderia ser apedrejada só pela suspeita de adultério. Imagina estando grávida. Ou seja, a fé de Maria definitivamente não foi uma fé romântica. É uma fé custosa. Não é aquela fé idealizada, bonita, poética, que não traz consequência real na vida. Dizer que a fé de Maria era uma fé custosa vai significar, meu irmão, minha irmã, entender que a resposta de Maria dá ali diante do anjo, né, a resposta que ela dá para a promessa de Deus, envolve riscos concretos, perdas possíveis. De maneira que a gente pode dizer sim que a fé de Maria não é uma fé que sente bonito, mas é uma fé que se entrega mesmo sem nenhum controle sobre o que vai acontecer. Ela é bem-aventurada não porque gera Jesus fisicamente, mas porque crê e se submete à palavra de Deus. Jesus mesmo vai dizer lá em Lucas 11, versículo 27 e 28, quando alguém exalta o ventre que o gerou, Jesus pega e diz o seguinte: antes disso, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Isso é, Maria é especial, mas ela é especial como exemplo para o que a gente precisa viver. Ela não é exceção à regra, ela é mais um modelo de regra, que significa que enquanto cristãos nós devemos ouvir, crer e obedecer. Muita gente hoje admira Jesus, respeita Jesus, acha bonito Jesus, afinal de contas ele é útil. Quando nada mais serve, você bota na conta dele. Mas não estão dispostos a responder como Maria: eis aqui o servo, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade, segundo a tua palavra. Irmãos, sem essa resposta o Natal continua sendo só mais nostalgia, vira uma história bonita, mas não vira conversão, vira tradição a ser seguida, e é legal desfrutar de tradição, mas não vira novo nascimento. O alvorecer da luz acontece quando a palavra que chega encontra um coração que se dobra, que recebe, que acolhe, que decide viver aquilo. Ou seja, a gente tem diante de nós a graça que visita o improvável. A gente tem o Filho que é Salvador e Rei. A gente tem a fé que responde ao Deus do impossível. Esse é o alvorecer da luz. Deus vem, e Ele vem ao meu encontro e ao seu encontro com a mesma graça. Ele revela em Cristo o seu poder no meu coração e no seu coração. Ele desperta em nós e em nossos corações o dever de se render diante do seu altar. Evangelisticamente falando, talvez você seja hoje uma espécie de Nazaré, lugar esquecido, um canto escondido aí da história, alguém que aprendeu que vai viver só uma história comum, vai ter uma vida comum e não vai ser nada além disso. Talvez até as trevas internas tenham dominado sua mente e o seu coração, e ninguém vê nada disso em você. Mas é exatamente aí que Deus traz o amanhecer até nós. O mesmo Deus que enviou Gabriel a uma vila distante, insignificante, hoje trouxe você aqui para ouvir essa palavra. O mesmo Espírito que trouxe a sua sombra e fez o ventre de Maria gerar vida, sem precisar de mais nada, é o Espírito que hoje regenera corações, para que Jesus Cristo seja crido, amado, seguido como Senhor. Então, meu irmão, meu amigo, visitante, não basta olhar para essa história e saber que Maria creu. A pergunta continua sendo: e você? Você crê? Não basta saber que Jesus é Salvador e Rei. Você tem que responder com honestidade a pergunta: Ele é o seu Salvador? Ele é o seu Rei? Não basta saber que Deus faz o impossível. A pergunta é: você vai se submeter à sua palavra, mesmo sem entender tudo sobre ela? Hoje, meu irmão, minha irmã, já ansiamos celebrar o Natal. E o nosso clamor é que hoje, em resposta,
o meu coração e o seu coração aprenda a dizer exatamente como Maria: eis aqui o servo do Senhor, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Não apenas uma luz que brilhou no céu, mas o alvorecer da luz no seu coração. Você gosta de panetone? Gosta? Pode comer panetone ou é pecado comer panetone? Não pode comer panetone. Ah, pode comer panetone. Pode dar presente no Natal? Pode dar presente. Receber, melhor ainda. Nada disso é pecado. É pecado passar o Natal, comer panetone, dar e receber presente, mas ignorar o maior de todos os presentes que nos foi dado. Jesus Cristo hoje nos chama a celebrar o verdadeiro Natal. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Santo e poderoso Deus, todas as coisas que a Tua palavra nos revela, Senhor, são extraordinárias. Algumas delas são bonitas de se ouvir, outras são muito duras. E na hora de vivê-las, Senhor, a impressão é que a gente sempre vai ser incapaz. Mas ao olhar para esse texto, nós somos chamados a confiar no Senhor. Te pedimos, Senhor, que a mesma sombra que cobriu Maria para gerar Jesus, renove a ideia de Jesus que carregamos na nossa mente e coração. Que o Senhor realmente gere esse espírito fiel ao Senhor em cada um de nós. Que o nosso amor, o nosso anseio seja algo pleno, profundo, verdadeiro, algo que não dure apenas o domingo, Senhor, mas que a gente possa viver todos os dias da nossa vida, mostrando a todas as pessoas a importância que é viver para o Senhor. Deus, que de verdade, essa experiência do Natal desse ano seja única, especial, e seja uma expressão do impossível na nossa vida, na nossa casa, nas nossas igrejas, em nome de Jesus. Amém.